Oi, pessoal, meu nome é Suzy. E o meu, Ana Paula. E hoje nós vamos falar sobre depressão. Né? É um assunto que muita gente está pedindo para que eu fale sobre isso, que eu ajude, né? Porque tem muita gente em crise, principalmente porque já tinha essa doença e com o que está acontecendo agora está ficando, está potencializando mais, porque as pessoas estão com medo, né, Suzy? E é um grito de socorro, que é assim que eu sinto. Então eu vou falar um pouco, cada dia um pouco sobre isso, né, sobre a depressão. E no final a gente tem uma surpresa para falar para vocês. Fiquem até o final do vídeo, que a gente vai falar uma surpresa bem legal para vocês. Que vocês vão gostar bastante, né? Afinal de contas, tem muita gente que tá pedindo isso para mim, tá bom? Então é assim, ó, toda depressão é um sintoma, né, característico de pessoas que podem ter mudanças de humor, que aí cairia além da depressão na bipolaridade, ou no caso, uma pessoa que teve um problema grave de perda de alguém, de um familiar muito querido, pode ser também através de uma separação, ou outro tipo de situação em que a pessoa não consegue elaborar esse sofrimento, essa tristeza profunda, né, Suzy? A gente já até falou sobre isso, e a pessoa fica totalmente perdida, né? Ela fica sem motivação, sem vontade de fazer as coisas. É um dos sintomas, né? Ela fica sem motivação, ela quer só ficar deitada muitas vezes, às vezes quer ficar só chorando. Chora por qualquer coisa, sem motivo aparente, ela tá chorando, né? Ela tem um lado dela muito triste, né? Que ela não sabe como preencher. É um vazio muito grande em que a pessoa se encontra e ela não tem como conseguir sair desse vazio, né? É como se a gente imaginasse um poço bem profundo em que a gente não enxergasse o final desse poço, tá certo? E é esse vazio que a pessoa não consegue elaborar, né? Esse lado dela de trauma profundo, no qual ela não consegue sair, entende? E isso acontece com muitas pessoas. E é a doença do século, né? Depressão é a doença do século, né? A gente já até falou sobre isso. A gente fala muito sobre isso, né, Suzy? Sim. Que aqui no consultório tem muitas pessoas que têm depressão, né? Eu tenho muitos clientes com depressão. Eles fazem um tratamento comigo, né? Eu uso das minhas técnicas para ajudá-los, principalmente a psicanálise, né? Que a gente faz toda semana por 1 hora de consulta. E aí eu agrego os tratamentos paliativos também, que ajudam muito, tá certo? Mas principalmente a gente dá consciência para a pessoa do que ela imagina e que nem sempre é real, né? Eu mostro, né, nos tratamentos, através da própria fala do paciente, que ele consiga se conscientizar o porquê que ele vive aquela tristeza tão grande de uma situação que já passou e que ele conseguiu sobreviver sem ela, né, sem aquela situação, e ele não aceita que aquilo aconteceu com ele, né? E as situações acontecem com a gente independe da nossa vontade, porque cada um de nós somos únicos, lembra? Eu já falei sobre isso. E aí a minha vontade, naturalmente, não é a mesma vontade do meu parceiro, da mesma vontade do universo. Então as coisas acontecem porque precisam ser assim, né? A gente não tem outra forma de modificação. Nós, né, todos nós fazemos parte do todo. Só que nós precisamos individualmente passar por algumas experiências, tá certo? E às vezes essas experiências são dolorosas, porque a gente não tem consciência de que a gente é transitório, né? No caso de perder um familiar querido, a gente tem uma vida transitória, por isso que a gente tem que aproveitar o máximo dessa vida, né? Viver intensamente o dia a dia,
sem tanto pensar no futuro. Não que a gente não precise pensar, a gente até precisa, mas não viver o agora pensando no futuro, a gente tem que viver o agora pensando no agora. E esses tipos de situações faz com que criam-se ansiedades dentro de nós e nos deprime. Por quê? Porque não chega esse dia, né? A gente fica tão ansioso para vivê-lo que não chega. E quando chega, às vezes a gente mal percebe ou nem tem tanta motivação para vivê-lo, porque a ansiedade foi tão grande antes, né? Que quando acontece, você não curte. A pessoa não vivencia o presente, né? Quando ela está no presente, ela já está pensando no futuro. Exatamente. Então, o presente ela nunca está vivenciando, Não. ela passa batido por ele. Nada é satisfatório, né? Nunca ela vai ficar satisfeita. E Né? tem aqueles casos também das pessoas que ficam também, em vez de só pensar no futuro, só pensam no passado. Então, também não vive também só o presente. Sim, principalmente os que têm uma depressão mais profunda, né? Eles vivem em função lá do passado. Eles querem resolver algo que já passou. O que já passou não tem como você voltar e resolver. Não tem, já passou, né? É viver de agora para frente. E principalmente um dia de cada vez, né? As pessoas são muito afoitas, né? Estão muito preocupadas com amanhã e esquecem que estão no hoje. E isso causa depressão, ansiedade, fobias, entende? Então é isso que a gente vai começar a falar um pouco mais. Eu já, né? Hoje já falei já bastante coisa de sintomas, de comportamentos. E todo dia agora nós vamos gravar um pouquinho e eu vou aumentando gradativo porque esse assunto é um assunto muito comprido, muito longo, tá? E aí eu não quero que fique cansativo para vocês. E aí agora nós vamos falar sobre a surpresa, né? Então, gente, eu com a Ana, a gente estava elaborando, como muitas pessoas pedem pra gente ajuda pelo nosso direct, por mensagem, o que a gente resolveu fazer? Quando a gente atingir 1000 inscritos, a gente vai sortear para os nossos inscritos, tá? As pessoas têm que comentar no vídeo que querem participar do sorteio. Daí a gente vai fazer esse sorteio, vai sortear uma pessoa para ter um tratamento completo de psicanálise. Serão 2 meses de psicanálise, a pessoa tendo essa terapia psicanálise toda semana, tá? Vai ter durante 40 minutos, toda semana, uma hora. Durante 1 hora, então, uma vez por semana, 1 hora de consulta, toda semana por 2 meses. Se precisar se estender para 2 meses e meio ou 3, eu vou avaliar, tá? Porque cada caso é um caso. E se for necessário, eu estendo o tratamento, não tem problema nenhum, desde que a gente consiga ajudar e tirar a pessoa da crise, né? Porque depressão não é só esse tipo de tratamento. Precisa também ter acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes precisa tomar um remedinho, tá? Isso faz parte do tratamento para uma depressão. Com certeza. Depende do grau de depressão, demora um pouco mais, né? O uso de remédios e tal. E as técnicas, né? Por isso que vai demorar um pouco também, porque eu vou ver se eu encaixo assim, por exemplo, uma consulta de psicanálise na semana e um dia eu marco a técnica para a pessoa fazer e vou avaliar, né, quantas vezes precisa fazer cada técnica. E as técnicas são o reiki, né, que ela vai fazer, aí ela vai avaliar a pessoa também, quantas vezes ela precisa fazer o reiki para essa pessoa, para tirar ela dessa dor no campo da terapia energética, né, equilibrando os chakras, os corpos dessa pessoa que for sorteada. E eu vou fazer a terapia de Theta Healing também, que é uma outra técnica que eu tiro a pessoa da profundidade do problema dela com relação ao passado e etc. Aí eu vou explicar para essa pessoa com mais clareza, né? Mas é um tratamento também. E a terapia de desbloqueio e reprogramação, que chama TDR, né? Abreviado. Ela também é muito boa, a gente tira a pessoa do sofrimento mesmo. Tá. E a pessoa pode falar, vocês são de São Paulo, eu moro na Bahia. Gente, não tem problema. A gente vai fazer por videoconferência, tá? Você pode morar lá no Japão.
Não Não importa. tem problema nenhum. A gente Ah, mas consegue você vai fazer mexer tratamento. com energia e eu tenho medo. Não, isso não é religioso. Não, isso é psicanálise. Isso é psicanálise e espiritualidade. Por quê? Porque nós somos espíritos ocupando um corpo, tá? Não é uma questão religiosa isso. Isso é científico. Nós somos almas, né? Carregamos o nosso corpo físico de uma alma e essa alma a gente precisa tratar também, né? Não é só no físico. Aliás, não é no físico. Uma depressão, ela é ligada diretamente à nossa alma. A nossa alma está em dor. E o que nós vamos ajudar é você ficar melhor e conviver com essa dor. Tá bom? É isso. É isso. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe nossos vídeos para alcançar mais e mais pessoas. Curte nossos vídeos. E por hoje é só. Voltamos com mais vídeos amanhã. Beijinhos. Beijo.